Olá, meu nome é Jorge, sou professor de espanhol desde que eu cheguei ao Brasil em 1978, ou seja, há 37 anos atrás que eu comecei meu trabalho como professor. Academicamente, sou formado em psicologia, mas eu me considero um profissional do ensino de idiomas. Ao longo deste trabalho no YouTube, vou falar mais da minha experiência no ensino aqui no Brasil, ok? Antes de entrar diretamente nos conteúdos de aula, nos temas que interessam, quero fazer uma breve descrição do que serão as aulas. Eu prefiro chamá-las de videoaulas ou dicas sobre aprender espanhol. Tentarei ser o mais objetivo e prático possível, para que se possa alcançar o objetivo que é o de ser útil, tanto para quem já sabe o espanhol, aprendeu o espanhol estudando numa escola, com um professor, aprendeu morando em algum dos países que falam espanhol, ou aprendeu também sozinho, aprendeu de alguma forma, como também quanto para aqueles que pela primeira vez estão tendo contato com o espanhol. Iremos nos reformulando através do trabalho. Quando for necessário, vou usar termos gramaticais, mas sem que esta seja a base do trabalho. Só uma ajudinha, ok? A gramática entrará em alguns momentos nos quais seja necessário utilizar alguns termos ou explicar gramaticalmente para que a pessoa possa entender. Em sua grande maioria, não utilizaremos conteúdo gramatical, ok? Você terá as palavras, frases, diálogos ou textos escritos em espanhol, pronunciados, tudo isso em espanhol, e paralelamente terá a pronúncia e as equivalências ou traduções faladas às vezes escritas em português. Neste canal, Espanhol Fácil, também haverá também umas videoaulas e dicas do espanhol para quem vai viajar, ou seja, espanhol para viagens. As aulas serão quinzenais e poderão ser aproveitadas também por aquelas pessoas que precisam do espanhol para fazer uma prova do espanhol instrumental, ou seja, aquele espanhol ou aquele idioma que se usa para fazer provas de proeficiência, para fazer provas nas universidades que costumam ser feitas para mestrado, para doutorado, ok? Também haverão as aulas vão servir também, algumas aulas e muito conteúdo do que aqui vai se ensinar servirá para esse tipo de pessoas interessadas também, ok? Então, esses são, digamos, alguns dos objetivos do canal Espanhol Fácil. Por exemplo, o espanhol é falado por uns 590 milhões de pessoas no mundo todo. Existem 22 países nos quais se fala de maneira oficial. O número de países que oficialmente se falam, ultimamente eu conheci o último, que nós vamos mencionar daqui a pouco. Entre esses países nós podemos ver aqui no mapa da região da México e América Central, é uma das regiões principais, nós podemos ver aqui no mapa. Temos a Espanha na Europa, temos também o Saara Ocidental, que é essa primeira seta vermelha que temos mais pertinho da seta amarela, na África, e temos também a Guiné Equatorial, que é a seta vermelha que está mais embaixo. Esses são os países onde se fala o espanhol oficialmente. Nós poderíamos mencionar, então, por exemplo, o México, a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, além de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana,
aqui no Caribe, essa área que está no círculo amarelo. E depois nós temos a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, aqui na América do Sul. Esses são os países na América onde se fala. Só nos Estados Unidos, que não é o idioma oficial, mais de 40 milhões de hispanohablantes de maneira cotidiana, ou seja, aquelas pessoas que têm a língua espanhola como língua principal, mesmo morando nos Estados Unidos. E esses 590 milhões de pessoas, logicamente, que é compostas com pessoas que falam o espanhol em outras regiões. Essa é a característica do número de pessoas e de países que falam espanhol. Entre todos, imagine-se 590 milhões. É lógico que devem haver diferenças do espanhol, tanto do espanhol da Europa, na Espanha, entre o espanhol da Europa existem já diferenças, como existem as diferenças regionais na América Latina, né? Apesar dessas diferenças, já não é como antigamente, que quando se ouvia utilizar o idioma de uma maneira, era catalogado como que estava se falando errado. Não, já não se considera nada errado, nada incorreto. É uma forma peculiar, própria e regional de se falar o idioma. Isto também acontece com os outros idiomas, acontece com o português, acontece com o inglês. Então, logicamente que nós vamos encontrar o que chamamos de acento. Acento é o que em português se chama de sotaque. Aí nós identificamos acentos, sotaques bem próprios, bem característicos, como o do espanhol, da Espanha, os hispanofalantes do Caribe, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, bem característicos. A fala do argentino e do uruguaio, também bem própria nas suas pronúncias. As diferenças de pronúncias, nas quais nós vamos tratar na próxima aula um pouco e na terceira aula também, são muito importantes. Aí também as formas de tratamento. Nas diversas regiões onde se fala espanhol, as formas de tratamento vão variando. Ou seja, existem países ou regiões que têm um tratamento menos formal, as pessoas são mais informais no tratamento. Podemos mencionar aí a Espanha, a Argentina, e outras regiões onde as pessoas têm um tratamento mais formal. Por exemplo, existe uma região na Colômbia onde, independente do grau de relacionamento da pessoa, pode ser um amigo, um parente, um familiar, o tratamento é formal. As pessoas se tratam de o senhor, a senhora, em espanhol, usted. Isto entre irmãos e amigos. E outra característica importante que se encontra no espanhol, em algumas regiões delas, é o famoso voceo. O que é o voceo? O voceo é um fenômeno linguístico dentro da língua espanhola, com o qual se emprega o pronome vos, junto a certas conjugações verbais próprias para se dirigir ao interlocutor. Em lugar de usar o pronome tu, em situações informais, se usa vos, e a forma verbal é mudada. Se falássemos dentro do espanhol normativo, podemos dizer, tu quieres, tu tienes. Nas regiões em que se usa o voceo, diz, vos tenés, vos querés. É a segunda pessoa, a forma do tratamento dessas pessoas. Então, por exemplo, isto pode acontecer em toda a América Central, menos no Panamá, no qual parcialmente se usa o voceo, na Argentina, em parte da Bolívia, no Uruguai, Paraguai, no Chile, onde há algumas alternâncias também, Equador, Colômbia, Venezuela, no sul do México, na Guiné Equatorial, na República Dominicana, Puerto Rico. E onde existe um uso mais generalizado é na Argentina e na Costa Rica.
nesses lugares já é a forma de se falar normalmente, onde até a publicidade, as formas escritas nos jornais, questões oficiais, se usa o voceu muito fortemente, ok? E aí isso é em relação ao âmbito, o espaço do mundo onde se utiliza o espanhol como língua oficial. Outra coisa, então, também vamos falar sobre espanhol e português. Muito bem, são duas línguas de origem latino que nasceram na mesma região da Península Ibérica, com a influência da civilização romana, que aí esteve durante muito tempo. Então, a semelhança entre os dois idiomas faz crer, principalmente no brasileiro, de que é muito fácil se falar ou se aprender o idioma espanhol. Basta dizer algumas coisas e já estamos falando espanhol. Isto, para quem já estudou, sabe que não é verdade, não é exatamente assim. E essa semelhança é verdade que facilita muito a comunicação entre os dois idiomas. Um brasileiro tem muita facilidade de compreender um texto, como também um latino pode ter facilidade de compreender um texto escrito em português. Mas essa facilidade chega só aí, porque na hora de se falar, na hora de se escrever corretamente, a coisa já fica um pouco difícil, já fica um pouco diferente. Então, ajuda bastante, mas também complica, porque o estudante brasileiro acha que está falando corretamente e, na verdade, ele está dizendo tudo errado ou está estruturando de maneira errada a língua espanhola. É uma das características para se considerar a língua espanhola, ok? Praticar ou aprender espanhol. Aprender, tudo bem, há muitas formas de aprender numa escola de idiomas, a forma mais tradicional para quem não tem condições de viajar e morar um determinado tempo num país de fala espanhol. A forma mais tradicional é na escola, numa escola de idiomas, principalmente, mais importante, se é especializada em espanhol. Outra forma, como eu já disse, morando uma temporada num país de fala hispana. Isso se aprende muito, mas nem sempre se garante, é garantizado que a pessoa vai aprender a escrever também. Geralmente a pessoa aprende a falar, mas é analfabeto na escrita, não aprendeu a escrever, e aí precisa estudar para saber como se escreve corretamente. Atualmente também pode-se aprender o idioma pela internet, de forma virtual, ou seja, há várias formas de se aprender na internet, como por exemplo este que estamos usando agora através do YouTube. Nós podemos encontrar no YouTube muitas pessoas que dão a sua contribuição ensinando a língua espanhola no YouTube através das aulas, como está sendo esta aqui hoje, e vários modelos, várias formas. Há pessoas que ensinam palavras, outras ensinam frases, outras ensinam gramática, outras ensinam para se fazer provas, e há várias formas. Todas, eu considero todas válidas. Incluso para quem já está estudando o idioma numa escola, ou para quem aprendeu o idioma fora do país ou numa escola, é bom. Os recursos são positivos porque ele pode praticar, ele pode também aprender. Agora, para aprendê-lo só com os canais do YouTube, tem que ser bastante disciplinado e tem que ver qual que é o objetivo do canal para ensinar o idioma. Alguns aprendê-lo da maneira como é colocado é um pouco difícil. Considera-se que só estão recebendo informação, não estão aprendendo. É como ler um artigo, ver uma reportagem, mas eu não estou aprendendo o idioma. Se o canal se propõe a ensiná-lo, tem que utilizar recursos muito interessantes. É o que eu vou tentar fazer aqui, que a pessoa aprenda o idioma, tá? E aí nós vamos utilizar vários recursos
para isso. Na próxima aula vamos falar de como podemos utilizar o canal para aprendê-lo. Sim? Muito bem. Então, basicamente é isso que o Espanhol Fácil, este canal que está iniciando atividade hoje, pretende fazer com a sequência de aulas que se iniciará no próximo vídeo, ok? É interessante que se inscreva no canal, tá? E também interessante que compartilhe o canal com pessoas que você conhece e diga, escuta, tem um canal novo que está ensinando, o estilo de ensinar esse, é interessante, vamos lá, vamos acompanhar, ok? E comentar também no espaço de comentar. Depois vou ensinar como na área de comentários pode ser utilizada para haver uma interação entre o canal e as pessoas que visitam o YouTube e que estão inscritas no canal, para poder praticar, para poder aprender. Essa que é a ideia, através da interação entre as pessoas com o canal, para que realmente possam aprender o idioma. E a aula vamos ir dando dicas de como isto pode ser feito, para que, utilizando o aspecto visual, ver a palavra escrita, o objeto, a imagem, utilizando o aspecto fisiológico, que é utilizar, escrever, ver o que está no canal, o que está no seu vídeo, e escrever as palavras, com os exercícios que vamos ir colocando. Utilizar a forma verbal, repetir aquilo que você está ouvindo, que é o auditivo, o recurso verbal, o recurso fisiológico, motriz, mecânico, e o visual. Juntando esses 4 recursos, o benefício do que o canal vai expor será muito grande. Então, estou muito entusiasmado para ver já na próxima aula como vai ser o resultado do nosso trabalho. Qualquer coisa que queiram perguntar, deixem nos comentários e eu vou responder o mais rápido possível, ok? Um abraço para todos. Eu estou muito entusiasmado para poder dar a minha contribuição através deste canal Espanhol Fácil. Não é tão fácil assim, mas tentaremos que seja o mais fácil possível. Um abraço para todos.